Boa noite a todos, a todas. Agradeço ao Seva pela oportunidade da gente estar junto aí mais uma noite. Hoje nós vamos fazer a palestra no Bambuzal. A outra sala está em uso para uma outra reunião. E o tema trazido para a noite de hoje é livre-arbítrio. Na verdade, é uma indagação, é uma provocação. Livre-arbítrio é uma conquista nossa ou ela é uma vontade de Deus? De onde que surge o livre-arbítrio? Para que ele serve? Quando nós começamos com o trabalho que deu origem a isso que a gente chama de livre-arbítrio, e no final das contas, o que é livre-arbítrio? Pensemos uma coisa. Vamos começar a trabalhar com a origem do livre-arbítrio. Onde ele surgiu? Mas para a gente trabalhar com a origem do livre-arbítrio, talvez fosse interessante a gente começar a pensar o que é o livre-arbítrio. Se nós trouxéssemos essa discussão para dentro da psicanálise, livre-arbítrio seria a relação entre o id, o ego e o superego. Seria aquela discussão que esses três aspectos psicanalíticos travam entre si o tempo todo, né? Seria como nós dissermos que o livre-arbítrio é o que produz o resultado da vontade de fazer, né? Nietzsche tem um trabalho, né? Nietzsche tem um pensamento que ele chama de vontade de potência. O livre-arbítrio ele estaria diretamente relacionado a essa questão da vontade de potência, né? Seria como nós pensarmos de um aspecto governamental, por exemplo, para ficar simples de resumir, e aí depois a gente entra no aspecto espírita, seria como o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo é aquele que tem a vontade de potência, a vontade de fazer, é aquele que tudo quer, tudo deseja. O legislativo é aquele que pondera, olha, mas tem que fazer, mas tem um jeito certo de fazer. E o judiciário é aquele que vai lá e sanciona, olha, tem que fazer, mas se fizer, você pode ser sancionado punitivamente fazendo errado, você pode ser sancionado premiativamente fazendo certo, né? Então seria mais ou menos isso. O que é o nosso livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio é a construção nossa do dia a dia, né? Seria todas aquelas relações que nós travamos desde pequeno, né? Desde tenra idade, e que nós vamos construindo dentro de nós uma série de valores, né? Cada coisa que a gente vai visualizando, né? E aí, de acordo com a nossa compreensão de mundo, a gente vai trazendo esses valores para dentro de nós, e tudo que a gente percebe no nosso exterior, nós fazemos juízo de valor. E ali, quando eu quero fazer algo, né, eu vou buscar lá naquela caixinha minha do juízo de valor como que eu devo fazer, se eu devo fazer e o porquê eu devo fazer. Isso é o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a minha vontade de fazer as coisas e como, quando devo fazer as coisas ou se devo fazer, né? Quando nós somos criança, tem aquele desenho animado onde fica o capetinha do lado de cá, né? O anjinho do lado de cá. Eu lembro que tinha um desenho do Tom e Jerry, para quem na minha idade todo mundo conhece o Tom e Jerry, que era aquele gato cinza e o rato. E ficava um gatinho, um capetinha daqui, um gatinho, um anjinho daqui, e falava na cabeça do Tom: vai lá, come o rato. E o outro falava assim: não, não come, é uma criatura assim como você, né? E o gato tomava suas iniciativas de fazer ou não, de comer ou não o rato, baseado nesses valores. Isso é o nosso livre-arbítrio. Todos temos? Sim, todos temos livre-arbítrio. Mas o que tem o livre-arbítrio a ver
com uma palestra espírita. Tudo. Tudo tem a ver com a palestra espírita. E por que tem a ver com a palestra espírita? Porque a relação entre o nosso sofrer e o nosso não sofrer está diretamente relacionado a como nós colocamos o nosso livre-arbítrio em prática. Quando surgiu o livre-arbítrio? Vamos parar para pensar que quais são os seres vivos que têm livre-arbítrio. Aí a gente começa a ter uma noção de onde que ele surgiu. Vamos começar pensando diferente. Quais são os seres vivos hoje que não têm livre-arbítrio? Se nós fizermos uma analogia, as plantas não têm livre-arbítrio. Os vegetais não têm livre-arbítrio. Toda ação de um vegetal, ela se dá por causa de uma relação bioquímica, né? Ela não produz energia porque ela sabe lá no seu ego que se ela não produzir a energia, ela vai estar fadada à morte. Não. Ela produz energia por causa de uma reação bioquímica, né? O que é essa produção? A fotossíntese, né? Que a gente aprende lá na quarta série, a respiração da planta. Ela não respira porque ela sabe que se ela parar de respirar, ela vai morrer. Não é por isso. É porque existe uma relação bioquímica ali que faz com que ela, abre aspas, respire, que ela produza energia. Agora, os demais animais, os demais seres vivos, já dentro da categoria animal, todos têm livre-arbítrio, em maior ou menor grau, né? E nós não somos diferentes, somos animais, todo mundo sabe disso, né? Nós estamos enquadrados na categoria de animais. Alguns nos chamam de racionais, né? Mas se a racionalização está ligada ao fato de ter ou não livre-arbítrio, então um cachorro também é racional. Porém, ele tem um processo de racionalização, um processo de livre-arbítrio muito mais rudimentar que o nosso. Daí, a gente tira por pressuposto que ele vai ter um juízo de valor muito diferente do meu, porque o juízo de valor dele está estritamente relacionado àquele aspecto instintivo, né? Então nós não temos instinto, pelo contrário, nós temos muito instinto. Nós ainda agimos muito por instinto, assim como um cão, só que o cão age muito mais que nós. Algumas pessoas trabalham com a ideia, e às vezes é mais um sentido figurado, mas o complicado é que tem pessoas que realmente creem nisso, e olha que o que eu vou falar, quem está falando é um cuidador de animais, tá? Porque eu sou apaixonado dos animais, mas algumas pessoas falam o seguinte, que o cachorro, o gato, eles têm uma condição de amar muito maior que a do homem. Não, eles não têm uma condição de amar maior que a do homem. Eles amam de um modo diferente. A questão é que o cão, quando ele nos olha, é como nós olhamos para o nosso anjo da guarda, né? Ele nos olha, ele nos vê como o seu anjo da guarda. Kardec faz uma relação muito interessante em relação a essa questão do animal e do homem e do anjo. Ele fala que o animal caminha para a condição de homem como o homem está no encalço da condição de anjo. Se a gente trouxer essa ideia para dentro do aspecto do livre-arbítrio, então eu posso entender que o livre-arbítrio de um animal é tão rudimentar em relação ao do homem, quanto do homem é rudimentar em relação ao do anjo, né? Se nós trabalhamos com a ideia de anjo enquanto o espírito puro, né, ou um espírito ascensionado que já está numa condição de Cristo, né, um Cristo como o que nós conhecemos, que é Jesus, e tantos outros tem por aí, o nosso livre-arbítrio, quando o anjo nos olha, ele sente por nós a mesma compaixão em relação a esse aspecto de inferioridade moral, né? De inferioridade em matéria de livre-arbítrio, propriamente dito, porque está relacionado ao aspecto moral, quando olho no cão.
Por quê? Porque eu sei que nós também já passamos pela condição de um animal cujo livre-arbítrio era tão rudimentar em função do aspecto ainda primitivo e até menos evoluído que um aspecto primitivo, né? Quando nós éramos, por exemplo, ainda neandertais e outros hominídeos, né? Antes da era do Homo sapiens, e que nós tínhamos igualmente o livre-arbítrio ainda rudimentar. Imagina um livre-arbítrio de uma pessoa, né, na condição de um Cristo. Né? A gente vê aí, por exemplo, Jesus, em suas várias passagens, que ele era humilhado, era açoitado, em momento algum ele olhou para o outro para desferir qualquer ação que trouxesse à tona uma ideia de revolta. Mas houve momentos que ele fez, abre aspas, balbúrdia. Ele foi lá e chutou a mesa dos feirantes na entrada de uma mesquita, de uma igreja, né? Na época não existia igreja católica, era um centro judaico. Sim, ele fez isso, mas a visão dele em relação àquilo que estava sendo feito era completamente diferente da minha se eu for para a feira da Badia e chutar a barraca do povo. Era completamente diferente. Porque Cristo, ele era assessorado. Imagina quando eu penso em fazer algo errado. Aí vem na minha cabeça o anjinho falar lá, né? Não faz isso não está correto. Aí vem do lado de cá o capetinha me instigar para fazer algo errado. Imagina quem eram os anjos que vinham na cabeça do Cristo falar para ele o que ele deveria fazer ou não. Parem para pensar o nível de processo evolutivo que Cristo tinha ao lado dele, instruindo. Olha, isso é bom fazer, isso não é bom fazer. A gente às vezes se acha o master blaster da coisa porque a gente tem um espírito do nosso lado que é uma classe à frente da nossa no máximo. A gente se acha o máximo porque nós trabalhamos às vezes em determinadas casas religiosas e somos atendidos por algum espírito daquele orbe que trabalha junto com Bezerra de Menezes, e a gente se acha o melhor dos melhores. Né? Agora imaginem quem eram os anjos da guarda que acompanhavam Cristo na terra. Aí a gente não tem nem como parar para mensurar o que passa na cabeça de um Cristo quando ele atua em função do livre-arbítrio. Porque quando eu penso assim, olha, eu vou fazer o que for melhor para mim e para o outro, eu nem sei o que é melhor para o outro. Agora, um espírito, uma condição evolutiva como um Cristo, ele só pensa no outro. Ele se fecha completamente para si, porque ele sabe que o outro, que ele tem que olhar para o outro com a mesma visão que ele olha para ele mesmo. E ele olha o outro com os olhos do outro. Ele olha o outro a partir dele próprio, do outro próprio, né? É como se ele interiorizasse o seu próximo. E isso é o livre-arbítrio de um ser que verte amor em todas as suas ações. Né? Tudo que Cristo fez, vertia amor. Não vamos longe, não. Vamos parar. Chico Xavier. Chico Xavier era um ser de iluminação ímpar, né? Um ser que já caminhava com Cristo quando da criação do planeta Terra. Tudo o que Chico fez ao longo da vida foi voltado para o benefício do seu próximo. Tem uma passagem do Chico que eu acho muito legal, que um dos seus livros que teve uma boa tiragem, né, o dinheiro desse editorial, parte dele foi para a casa do Chico, e alguém entrou lá em uma daquelas visitações que tinha e usurpou esse dinheiro. Enquanto todos criticavam, mas roubou e não sei o que, tem que chamar a polícia, o que Chico fez? Que Deus ilumine, que esse dinheiro possa de alguma forma
apaziguar a dor do nosso irmão que o pegou. Ele não estava em momento algum preocupado com os valores financeiros que haviam sido perdidos, ele estava preocupado com o bem-estar do outro, e daquele outro que foi o seu algoz. Isso é uma consideração de livre-arbítrio que muito de nós, e quando eu falo muito de nós, eu estou me incluindo nisso, não tem noção nenhuma do que seja. Né? É difícil para a gente ver uma situação em que nós consideramos como de injustiça e ficarmos calados sem julgar o outro. Agora imagina quando o injustiçado sou eu. Imagine quando o injustiçado sou eu. Porque quando eu vejo alguém fazendo mal para outro, e eu vou e julgo esse alguém, mas eu não sei o que aconteceu no passado. Quais são os trâmites kármicos dessas pessoas que estão entrelaçadas naquele mal? Aí o que eu faço? Eu vou lá e julgo uma das partes, normalmente aquela contrária aos meus valores históricos, morais, né? Então eu julgo aquela parte contrária, passo a absorver parte daquele karma que eu nem sei aonde que aquele problema começou, quantos milênios, quantas vidas aquele problema começou, e arrasto para mim problemas que não eram meus, que não vai fazer diferença nenhuma, né? que eu assuma ou não. Ao passo que eu poderia utilizar desse meu livre-arbítrio, dessa minha vontade de potência, como diria a filosofia nietzschiana, dessa minha vontade de fazer, de ajudar, para fazer o quê? Orar pelas duas pessoas, por aquele que foi ferido e por aquele que feriu, né? Chico tem aquela passagem que é muito bonita, em que ele fala que sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga pesada para quem é contraído. Esses aspectos que nos levam a julgar, nós somos seres julgadores o tempo todo, desde criança. A gente já cresce julgando. E a gente julga em função daquilo que a gente acha que é correto. Nem sempre o que eu acho que é correto seja o correto de fato. Até porque o processo que existe no todo, eu não posso pensar só com o meu cérebro material. Existe muito mais coisa que envolve todo esse globo. Por exemplo, um colega, eu não vou falar o nome dele, mas um colega que perdeu o braço cedo porque teve uma doença e teve que fazer uma cirurgia, e na época não tinha saída, a cirurgia tinha que remover o braço. A medicina atual de repente até poderia fazer algo, mas na época não tinha radioterapia, não tinha quimioterapia, então tiveram que remover o braço da pessoa inteira. E eu sempre, né, quando ainda mais jovem, eu ficava olhando aquilo e falava, gente, mas que judiação. E um dia, eu conversando com ele, já com um pouco mais de liberdade em relação a ele, ele falou assim, não, Marcelo, mas eu não estou incomodado não, porque eu fui no Chico Xavier, e ele me disse que eu açoitei escravos, eu estou muito satisfeito, que eu estou tendo a oportunidade de resgate desse momento. Então assim, eu estava do lado de fora, julgando uma coisa que eu não conheço, e ele que estava passando pelo problema não estava nem aí, muito pelo contrário, estava satisfeito, né? Jerônimo Mendonça falava isso. Jerônimo Mendonça dizia que se na próxima vida, para quem não conhece a história de Jerônimo, procura depois na internet, o pessoal chamava ele de gigante deitado. Procuram conhecer a história da vida atual de Jerônimo Mendonça, que ele viveu na cidade de Tuiutaba, né? Procura conhecer a história da vida atual dele e depois pesquisa sobre as vidas passadas. Tem algumas passagens no livro de Rochester, chama Romance de uma Rainha, que fala a respeito. Existem outros livros também que falam a respeito das vivências pregressas dele. Para conhecer um pouco mais sobre ele nessa vida atual ele falava, ele era todo paralisado, do pescoço para baixo, cego, e trabalhou a vida toda em pró do outro. Trabalhou a vida inteira, dedicou sua vida para o outro. E ele falava, se na próxima encarnação eu vier em uma cadeira de roda, eu já me dou por satisfeito.
Então, assim, são pessoas que, quando vão pensar, quando vão julgar através do livre-arbítrio, não fazem focado no momento material, no momento presente. Eles abrangem, porque existem muito mais coisas que nós temos que considerar. Se eu sou como eu sou hoje, não é por causa da minha vivência atual tão somente. É claro que a minha vivência atual ela soma e somatiza muito mais do que as anteriores, porque o meu cérebro ele fez o favor de esquecer, e é um favor, ele fez o favor de esquecer as encarnações regressas. Graças a Deus ele esqueceu. E aí, tudo isso que eu tenho de carga, de vivência, de processo histórico, né? Tudo isso soma ao meu subconsciente e tudo isso forma quem eu sou hoje. E os meus julgamentos se dão em função de quem eu sou hoje. E esses julgamentos, eles tendem a melhorar à medida que esse processo histórico me trouxer mais exemplos de aspectos relacionados à moralidade. Na medida que esses exemplos de moralidade, quando eu falo de moralidade, eu não estou falando de leis, de lei material, não estou falando de códigos escritos, eu estou falando de leis naturais, de moralidade cristã. À medida que for sendo introjetado dentro de mim esses aspectos de moralidade, eu vou me desenvolvendo. E os meus julgamentos vão ficando mais apurados. Se alguém pegar por aí, só para não perder o tempo, se alguém pegar por aí um filme, qualquer que seja o filme, eu estou assistindo agora um filme chama Outlander, eu sei que tem alguns livros relacionados a esse filme também, mas eu gosto mais do filme. Se a gente pegar por aí esse filme, Outlander, está passando na internet, vale a pena assistir na Netflix. Lá está tendo um julgamento inquisitório. Pessoal, o julgamento inquisitório, eu não sei nem para que ele existia, porque raramente a bruxa ela não era condenada. Porque as pessoas que recebiam o chamado bruxo, né, e que infelizmente a maioria deles eram médiuns, então muitos médiuns morreram queimados por aí, as pessoas que recebiam essas bruxas, elas já recebiam com interesse único e exclusivo de condenar. Estava nem aí se tinha prova contrária, se tinha prova a favor, queria era condenar, queria que queimasse logo e acabasse com aquele problema. Hoje, como que são os julgamentos? São perfeitos? Não, está muito longe de ser perfeito, mas é muito mais humano, é muito mais moral do que eram os julgamentos naquele momento. E houve momentos que nem julgamento tinha, né? Pegava-se e matava, era olho por olho, né? Matou, tem que morrer, né? Traiu a mulher, tem que ser apedrejado, né? Então, assim, por que isso vai melhorando? Por que o nosso senso de julgamento melhora? Porque o nosso aspecto de moralidade melhora. E não tem outro jeito, gente. Você não regride no aspecto moral. Ninguém regride no aspecto moral. O livro dos Espíritos de Kardec ele é bem claro com relação a isso. Você pode até no máximo estacionar. De repente você para e fala assim, não, cansei. Daqui eu não saio. A partir de hoje eu vou ficar aqui estacionado. Eu não vou fazer o bem para mais ninguém. Pelo contrário, eu vou só fazer o mal. Vou começar sacaneando meu vizinho, vou bater na empregada, vou mandar embora o fulano de tal, vou só fazer o mal para os outros. Você vai regredir? Não, porque aquele aprendizado que você teve até ali, você não perde. Então você não regride, você estaciona. E quando que você volta a evoluir? Se você falar assim, olha, eu não vou evoluir mais, vou ficar parado, vou ficar estacionado. Uma hora você volta a evoluir? Volta. Uma hora você volta a evoluir. Porque por mais que chegue um momento daquela vida, você desencarna, vai parar no umbral e resolve ficar numa zona umbralina,
Você vai ficando lá tanto tempo, que o plano espiritual vai tomar uma decisão por você. Não. Ele vai reencarnar compulsoriamente. Ainda que ele não queira. Eles te tiram de onde você estiver no umbral e te traz para cá contra a sua vontade e você reencarna. Ou aqui, ou em um outro planeta primitivo. E de tanto sofrer, você vai aprender e vai compreender que é necessário o crescimento. Ninguém aguenta sofrer o tempo todo. Uma hora você entrega os pontos. E é assim com todo mundo. E graças a Deus é assim. Aliás, graças a Deus é assim. Né? Porque dele se origina quase tudo. Quase tudo se origina de Deus. Ah, tem coisa que não se origina de Deus? Tem. Tem uma coisa que não se origina de Deus. Tem uma coisa que é a criação do homem. Eu falo do homem na condição daquele que... Eu falo do homem na condição daquele que vive na terra. Porque existem vários mundos, né? Na casa do Senhor há muitas moradas. A Terra hoje está entre um dos planetas mais atrasados do nosso sistema, mas existem planetas mais atrasados que aqui. Então, o ser vivente nessas localidades, eles têm uma criação que não é oriunda de Deus, mas o livre-arbítrio é oriundo de Deus. Essa criação é o mal. O mal não é uma criação de Deus. Deus não criou o homem para o mal. O homem cria o mal através das suas escolhas incorretas que ele faz com o seu livre-arbítrio. E essas escolhas incorretas trazem para nós uma das melhores e mais eficientes ferramentas pedagógicas que Deus já nos oportunizou, que é a dor. E quando a gente pensa bem, eu sou criança, eu era criancinha, nossa, eu era cão quando era criança. Chupando manga. Eu adorava jogar pedra na janela do vizinho, porque a janela do vizinho era de lata, era uma janela zincada, parece com essa que está aqui, mas aquilo lá fazia um barulho estrondoso, parecia que o planeta estava rachando. E quando eu achava limão verde, então, aí que era o bicho. Nossa, aí eu tacava aquilo lá, era um espetáculo. Mas de tanto eu apanhar da minha mãe de jogar coisa na janela do vizinho, um dia eu entendi que se eu tacasse coisa na janela do vizinho, a minha mãe ia me tacar aquela havaiana aonde pegasse. Que era assim. E aí eu parei de jogar coisa na janela do vizinho. Assim é com a nossa vida espiritual. De tanto a gente fazer coisa errada e arcar com a ferramenta pedagógica da dor, a gente compreende que a gente não deve mais fazer o mal. A gente compreende que só através das benesses da lei natural, que lei é essa, Marcelo? Aqui está, lá no capítulo das leis naturais do Livro dos Espíritos. Pessoal, pode estudar aquelas leis. Elas são imutáveis. Elas não vão variar ao longo dos milênios. A lei natural do Livro dos Espíritos, que vale para o planeta Terra, vale para qualquer outro local habitado, considerando que todos os locais são habitados do sistema planetário de um modo geral, dos universos, das galáxias e por aí vai. Aquelas leis são imutáveis. Por que elas são imutáveis? Porque ela partiu de uma consciência universal perfeita. Ela partiu de um espírito ou de vários espíritos que pensam com individualidades diferentes, mas em matéria de moralidade de uma forma igual. Ah, mas como que a gente sabe que os cristos pensam em matéria de moralidade de uma forma igual? Bom, Revista Espírita, setembro de 1868, eu acho, fala do fim das religiões. Quando chegar o momento que o planeta Terra tiver evoluído de tal modo que vários cristos reencarnarão na Terra,
E estes Cristos, em locais diferentes, assumirão posições de lideranças religiosas de autoconhecimento, como, por exemplo, religião judaica terá um Cristo ali colocado, num papado terá um Cristo ali colocado. E esses Cristos, em pensamento único, falarão a mesma ideia, e ali se fundirão as religiões de uma mesma forma. Será o Evangelho do Cristo. Será esse o nome, o Evangelho do Cristo. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque através dos seus processos de moralidade, através do seu processo de crescimento espiritual, né, de um espírito perfeito, de uma condição espiritual perfeita, de crescimento puro, através de espíritos que vertem amor, que pensam o tempo todo em amor, esses chegarão, através de um processo de livre-arbítrio bem diferente daquele que eu conheço hoje, que eu posso mensurar hoje, à condição de que somente através do amor, somente através daquelas leis naturais. Ah, mas então quer dizer que é o Espiritismo que está certo? Não. Não é através do Espiritismo que está certo. Quem está certo? Aquelas leis naturais, elas estão em um livro espírita, mas elas não foram trazidas por um espírita, até porque não existe religião no plano espiritual. Religião é um processo filosófico que cada um se adequa à sua, de acordo com a sua fundamentação moral. O espírita não está certo de ser espírita, assim como o católico não está certo de ser católico, ou não está errado. Né? O nosso irmão protestante, né? Nossos irmãos budistas, né? Crença reencarnatória como a nossa. A questão esse julgamento que nós ainda fazemos hoje, em função de quem está certo, quem está errado, qual religião está certa, qual religião está errada, isso se dá por causa de falhas no nosso processo de livre-arbítrio. Porque qual é a religião que está certa? Cristo está certo. Cristo veio aqui só para uma coisa: Cristo era judeu, para começar. Cristo não era espírita, Cristo não era católico, não era budista, Cristo era judeu. Naquela região, era uma região judaica, né? Quem nasceu lá já nascia dentro do judaísmo. É o judaísmo que está certo? Não, gente. O que está certo é o amor. E só se faz o amor através da caridade. Por isso que existe aquela famosa frase: fora da caridade não há salvação. Nós só vamos conseguir compreender todas as benesses do nosso livre-arbítrio, nós só vamos conseguir trabalhar o nosso livre-arbítrio no seu ápice da beneficência, da benevolência, do amor. Nós só vamos conseguir exprimir de nós tudo que a gente tem de bondade quando a gente conseguir compreender que é só através da caridade, só através do amor, só através da prática cristã na sua essência, que a gente vai ter esse desenvolvimento moral. Por isso que quando a gente fala assim, olha, igual eu falei agora há pouco, o cão não ama mais que o homem. O cão ele ainda não consegue ter esse tipo de percepção. Nós conseguimos. Nós já conseguimos ter esse tipo de percepção. Nós, quando migramos para uma cidade espiritual, pós-vida, né, pós-vida material, e vamos regressar para cá, eu já consigo escolher a natureza das minhas provações, de acordo com as minhas vivências anteriores. Hoje eu já consigo fazer isso. Um cão não consegue fazer isso ainda. Ele é retirado de um corpo, de um corpo material de um cão que ali faleceu, e
ele é migrado para um outro corpo, de outro cão ou de outro animal, de acordo com o processo reencarnatório. E assim ele vai passando de animal a animal, de esfera rudimentar a esfera um pouco menos rudimentar, até atingir a condição de homem. E vai passando dessa condição de homem até conseguir atingir uma condição de espírito evoluído. Então chega um momento que a gente não precisa mais reencarnar. Não, chega um momento que não precisa mais reencarnar. Isso está lá no livro dos espíritos. Porque a minha condição evolutiva vai estar tão grande, tão desproporcionalmente grande em relação à atual, ou proporcionalmente grande, se você for considerar o contrário, que eu não preciso mais reencarnar. Mas eu vou desejar a encarnação em alguns momentos raros para de alguma forma auxiliar determinadas nações, planetas a começar o seu processo de desenvolvimento. Como Cristo desejou vir para cá. Como Cristo em um momento tal desejou vir para cá. E outros tantos espíritos pregressos de Cristo vieram antes dele. Alguns grandes filósofos, e depois dele também outros grandes espíritos vieram para cá, inclusive Kardec, e tantos outros de várias religiões diferentes. Para que eles vieram? Para usar do seu livre-arbítrio, que está muito mais purificado do que o da maioria dos encarnados, para usar desses processos de crescimento espiritual que eles já obtiveram no passado e nos auxiliar. É como o aluno de faculdade, que está lá nos anos iniciais e que tem um monitor que vem lá dos anos finais para ajudar aqueles que têm dificuldade em determinadas disciplinas. Então vem para cá esses espíritos muito mais evoluídos, talvez ainda não na condição de Cristo, mas muito mais evoluídos. Para quê? Para usar do seu processo de livre-arbítrio, daquela compaixão que ele já tem bem mais envolvido que nós, para nos auxiliar no processo de crescimento. E aí existem vários processos de crescimento, e todos eles são muito bem utilizados. Nós falamos na última palestra minha desses momentos de flagelo que nós estamos vivendo. Para muita gente, a gente consegue, hoje eu estava tarde até discutindo esse assunto com a minha esposa, a gente ainda tem muita dificuldade para enxergar coisas boas. Meu pai, ele falava uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou isso quando eu era criança. Ele falou assim: olha, tudo de ruim que você vê, você tem que tirar pelo menos uma coisa boa. Ele sempre falou isso para mim. Eu acho que eu sou muito otimista por causa disso. Tudo que eu olho de ruim, eu tento usar desse livre-arbítrio para tirar uma coisa boa. E eu estava falando exatamente com a minha esposa sobre essa questão. Minha esposa, ela estava falando de alguém que não sei o que estava fétido do lugar, não sei das quantas. Eu falei assim: não, mas pensa bem, está fétido do lugar porque tem bactérias sobrevivendo ali. Então, de alguma forma, por pior que seja, tem forma de vida ali. Então, usem o livre-arbítrio para tudo que forem fazer. Não vai ter jeito, vai julgar, tá? A gente sempre vai julgar, porque nós somos seres julgadores, então sempre você vai julgar. Se você dizer assim: a partir de hoje eu não vou julgar mais, isso já é um julgamento. Então não tem jeito de escapar do julgamento, mas tente julgar sempre tentando tirar, extrair daquele processo uma coisa boa. Ou, se não conseguir extrair do processo, injetar no processo. O Chico passou perto de um animal na condição de carniça, cheio de vermes ali se alimentando daquilo. Um amigo dele estava falando, falou: Chico, vem para cá, passa daí, porque senão isso aí tá. Olha a condição que está isso aí. Ele falou assim: nossa, olha que lindo, até na carniça a gente tem a oportunidade de ver a vida. Então, assim, tentem buscar em todas as situações da sua vida
ou extrair algo de bom de lá, ou injetar algo de bom lá. Né? E assim, nós vamos, a partir dessas nossas vivências, melhorar a nossa condição do livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é uma conquista da alma ou é uma questão oriunda de Deus, né? Uma questão que surgiu da divindade? Pessoal, o livre-arbítrio, nós carregamos em nossa individualidade desde que nós éramos seres considerados animais rudimentares. Nós sempre carregamos isso na nossa individualidade. O que nós temos que tomar muito cuidado é para não usar do livre-arbítrio para produzir o mal. Mal não é uma produção de Deus. Deus não cria o mal. O mal é uma produção do livre-arbítrio quando em nossos corações, quando em nossa alma, nós deixamos uma vacância, uma ausência, um espaço vazio que poderia ser preenchido por Deus. Poderia ser preenchido por aspectos da moralidade cristã. A mensagem que eu queria deixar aqui hoje era essa. Tudo que forem fazer, todos os processos de juízo que forem tirar, antes de mais nada, antes de fazer um julgamento do outro, antes de fazer um julgamento de si próprio, principalmente de si próprio, porque a gente se cobra muito às vezes, mas não para olhar e o que eu tenho de bom. Nós temos um monte de coisa de bom. E quem melhor do que você próprio, eu, para enxergar isso em relação a nós? Então, tudo que for fazer, pense primeiro o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Como ele avaliaria essa situação? E aí, depois disso, pergunte isso para você, pergunta isso lá dentro da sua cabeça. Você pode ter certeza, sempre tem um anjo de guarda do seu lado. Pergunta assim: meu anjo de guarda, o que Jesus faria no meu lugar? Você pode ter certeza que vai uma vozinha na sua consciência gritar o que ele faria. Tente aperfeiçoar a sua forma de julgamento em relação ao pensamento cristão. Assim você vai estar aperfeiçoando o seu livre-arbítrio. Assim nós estaremos caminhando para a condição de anjo. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado à casa mais uma vez pela oportunidade, né? E até o próximo encontro a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais delicado, que vai ser o mês de setembro, né? Que é o mês do suicídio. A gente vai falar sobre assuntos correlatos a essa questão que é extremamente importante. Fiquem com Deus.